Reginaldo, deixa o pessoal apresentar, não é melhor não? Como é que é? Deixa o pessoal apresentar primeiro, pela pauta. Tinha primeiro a SDA e a IACOGEA. Pela pauta, Eu acho que é melhor. Só tem uma chave lá. Pela pauta, não, então tá. Senhores, senhoras, bom dia. Queria pedir a compreensão de vocês, que eu vou fazer uma apresentação técnica, certo? Vou mostrar a vocês, né, a situação do nosso reservatório, né? Vou mostrar a vocês a situação do nosso vale, certo? Vou mostrar a vocês, né, que essa decisão, como foi falado aqui na mesa, né, a gente já vem sofrendo há 5 anos, né? Infelizmente, né, em 2014 nós chegamos a uma situação extremamente crítica, né, onde o ano passado, com muita sabedoria dos senhores, né, com muita sabedoria dos órgãos, né, nós caminhamos, né, atendendo os multiusos, né, dentro das possibilidades. Digo assim, porque nós fizemos, já estamos com 3 anos de racionamento, certo? Racionamento como? Nós estávamos, certo? Vocês têm uma dotação de irrigação e tem um volume que tem que ser ofertado. E dentro desses 3 anos a gente vem fazendo uma redução, né? A gente vem fazendo, certo? Essa redução de volume, né? Certo? Nós estamos racionando, certo? E chegou um momento que os usos, né? Os usos nós podemos já dizer assim que teremos, né, que prevalecer um uso e prevalecer o outro, porque a situação dos reservatórios, né? Vou mostrar para vocês. Eles chegaram, né, numa situação muito crítica. Os açudes do Alto Curu, certo? Este mês, certo? Eles secaram todos, certo? Nós temos açude estratégico, né, para socorrer a questão do abastecimento humano. Aqui é uma foto do nosso açude aí, Castoré, Pentecoste, Pereira de Miranda, certo? O açude, ele tem o seu volume, ele tem a sua galeria, né? E abaixo da galeria ele chama de volume morto, né? Eduardo, ele atingiu o volume morto hoje, né? Hoje nós estamos atingindo o volume morto do açude Pereira de Miranda, né? Certo? Então assim, o que nós planejamos, né? Aconteceu, né? E assim, a cidade não pode ficar sem abastecimento humano, né? Então foi colocado já o flutuante, né? Passou em alguns bairros ficou sem água, né? Mas pelo que me consta, né, já está regularizado. Senhores, o curu foi falado também aqui, e é verdade, certo? Que a agricultura irrigada é como fosse a sua fonte principal, certo? Nós temos em torno de 7.828 hectares de diversas culturas, né? Principalmente o coqueiro e a cana-de-açúcar, né? Então, nós temos 7.828 hectares, certo? Distribuídos ao longo de 94 quilômetros de rios perenizados, né? Quem pereniza esses açudes? É o General Sampaio, Tejuçuoca, Pentecoste, Castoré e Frio. Ok? E aí, para a gente fazer a logística, o trabalho de assistência técnica, nós dividimos por trecho, né? Para a gente analisar melhor. No trecho 1, que diz do açude General Sampaio até a barragem de nível Serrota, nós temos 435 hectares, certo? E aí, muitas culturas, coqueiro, tudo isso são irrigantes como os senhores, que estão passando as mesmas dificuldades. No trecho 2, nós temos 2.749, nós temos o curu Paraipá com 3.200 hectares, e nós temos o curu Pentecoste, que é um dado de 1.444 hectares. Isso é o dado que o gerente antecessor passou de vocês. Mas no site do Denox tem 734 ou 750 hectares.
Certo? Pessoal, aqui é um resumo, certo? De todas as culturas, certo? Do trecho 1 que eu chamei. Eu tenho 180 bombas de irrigação para 160 irrigantes. Então, existe 160 irrigantes no trecho 1, com uma situação muito semelhante ao dos senhores. O trecho que fica do núcleo AIF, certo? E o Castoré, esse trecho está sendo perenizado, nós temos 152 hectares. Que é 40. E nós ainda temos outro trecho, né? Que é o trecho do Castoré, para encontrar o rio, né? Que são 26 usuários, que dá 152 hectares, desculpa. E o outro trecho, do F ao H, dá 125,79 hectares. O Curuparaipaba, né? 3.200 hectares. Só em Coco são 2.522 hectares. Bom, eu quis mostrar para o senhor, né, a importância do setor da irrigação para o senhor vale como um todo. Agora eu vou dividir aqui para melhor compreensão, né, por sistema. Vamos chamar o sistema General Sampaio, que ele e o Tejussol perenizam o trecho 1, certo? Que é do açude General Sampaio até a barragem Serrola. Sistema General Sampaio, certo? Nesse momento, né, o trecho está passando por dificuldade, como todos eles, né? A questão do abastecimento humano, que foi citado, né, nas reuniões, né, do comitê, na reunião que houve dia 11/6/2014, que esses usos prioritários ele deveriam ser atendidos, se houvesse possibilidade, poderia ter outro uso, né? Entretanto, as análises, né, mostram, né, que este ano e o próximo ano, esse ano não houve inverno, e também o próximo ano possivelmente não haverá inverno, né? Como ao gestor, eu devo trabalhar em cima das possibilidades, né, das informações técnicas, né, citada e estudada pelos os cientistas, que no próximo ano nós também teremos, né, possivelmente uma dificuldade de recarga hídrica. Então eu tenho que me prevenir para a questão do abastecimento humano, eu tenho que garantir o mais possível que eu garanto o abastecimento humano tanto para o 2014, tanto para o 2015. A cidade de Apuiarés colapsou porque a vazão que foi aprovada no Comitê da Bacia do Curu era para o abastecimento humano e as pessoas que estavam no trecho começou a utilizar, né? Aí nós, né, contratamos uma escavadeira, certo? Para fazer um trabalho nos trechos do rio, né, onde nós iríamos perenizar, e nos trechos do rio onde nós não iríamos perenizar, né? Nesse trecho entre General Sampaio e Apuiarés, a cidade ficou praticamente muitos dias sem água. Então nós trouxemos uma escavadeira, fizemos o que for necessário para garantir o abastecimento humano da população, porque é uma política de governo e também é uma política, é uma lei. A gente, como ente público, a gente tem que pisar onde a lei, né, nos manda, né? Então foi feito esse trabalho, certo? E foi garantido a água para a cidade de Apuiarés, né? As pessoas que estão no trecho entre Apuiarés e General Sampaio, certo? Estão fazendo a fiscalização, né? As pessoas, né, estão sendo orientadas, né, que no leito do rio, né, tanto na margem direita como na margem esquerda, né, faça a perfuração de poços e esses pequenos barreiros para salvar suas culturas, né? E a gente tem a informação, né, que a coisa está evoluindo, né? Quem me deu essa informação hoje foi o presidente do comitê, né? E senhores, e o açude, certo? Você tem um açude, tem um volume e tem uma oferta e tem uma demanda, certo? Foi feita a análise, né? Foi mostrado para o comitê, né?
da demanda que aquela oferta hídrica poderia atender, certo? E eu apresento um resumo aqui para vocês. General Sampaio, né, com a adutora, certo? Ó, eu tenho que atender 26 litros por segundo, né? Para Paramonte, certo? Eu tenho que atender, certo? General Sampaio com 10 litros. Eu tenho que atender Cagés, Apoiarés com 13 litros. Isso até o dia 1 do 9. E depois do dia 1 de 9, né? A Cogé vem trabalhando, né, com muita propriedade a questão das AMR, o Gênio que vai falar, as adutoras de montagem rápida, né? Nós botamos a nossa equipe técnica, certo? Está sendo construída aqui a adutora do Açu General Sampaio até Canindé, já tem quase 18 quilômetros construídos, certo? E espera-se que iniciando outubro, né, a água já esteja lá em Canindé. Por quê? Porque os açudes de lá, todos colapsam este mês. E assim, pessoal, olha, por que 49, por que 49 e por que no dia 10 ficou 150? Porque essa é a vazão máxima, né, que o açude General Sampaio suporta, certo? Se eu não posso errar nem para mais e nem para menos. Se eu errar para menos, eu não estou atingindo o meu objetivo principal, que é o abastecimento humano, certo? E se eu errar para mais, certo? Eu vou, certo? Futuramente, certo? Daqui a alguns meses, certo? Não ter água para a cidade, entendeu? Então assim, nós estamos numa situação que se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Nós não podemos errar. Diante desse fato, já ontem, né, eu tive uma audiência com a juíza lá de Canindé, intimou a Cogé, eu estou com ofício aí, certo? Para a gente garantir essa dotação de 101 litros por segundo para a sede do município de Canindé. Lá em 2015, né? Lá em... Aonde? 2014, 2016. 1 em 1 de 2016. Eu citei a vocês, como órgão gestor, nós temos que nos preocupar com o abastecimento humano, não só daqui a um mês. Eu tenho que preocupar com o abastecimento humano, certo? Das cidades, das pessoas, né? O máximo possível, certo? Quiser a Deus que eu peço garantia até 2020. Mas não pode por quê? Porque não tem água. Ah, porque não tem água? Porque é 5 anos de seca. E diante desses fatos, pessoal, eu conheço o volume, eu conheço qual é a demanda que eu posso atender, certo? Então assim, se a gente, certo, trabalhar com a vazão de 150 litros, certo? O açude, né? O açude General Sampaio, certo? Ele atenderá o abastecimento humano até o dia 1 de 1 de 2016, certo? Agora, se eu errar, se eu liberar mais, se eu liberar para os outros usos, né, nós colapsamos, certo? Todo o sistema no que diz respeito ao abastecimento humano. Se vocês sabiam que isso aí está 5 anos da seca, por que você desse tempo para cá já não tinha para esse serviço? Pessoal, olha, eu gostaria de apresentar. Pessoal, ó, eu gostaria de fazer a apresentação ao senhor dos dados técnicos, certo? E depois a gente abre a discussão. Porque uma pergunta puxa a outra, entendeu? Para frente. Pessoal, o Açu General Sampaio, certo? No dia 11/6 ele tinha 16,62 milhões. Ele tem um bicho que a gente chama de volume morto. O que é isso? É aquele volume que está abaixo da galeria, que a água só desce se eu botar uma bomba lá. O volume morto dele é 8,49 milhões. Certo? O volume que eu posso usar sem pressurização, que pode ser liberado com o General Sampaio, e isso no dia 11/6, certo? Era 7,57 milhões. Correto? O que está acontecendo? As coisas, a gente vai planejando e as coisas vão acontecendo. Existe o que eu planejo e existe o que eu realizo. Eu planejo uma coisa
e espero que o que for realizado fique próximo. Ó, no dia 1/6, o açude tinha 16 milhões. No dia 1 de julho, certo? Por que eu sei isso? Porque todo açude nosso, que nós monitoramos, tem uma bateria de régua. Essa bateria de régua eu tenho a área, eu tenho a profundidade e tenho a cota. Então eu tenho tudo no reservatório, né? Através disso eu tenho um observador lá, que chama o AGI, o agente de guarda de inspeção de reservatório, ou um colaborador, né? Quando o açude é federal, nós temos aqui o nosso amigo colaborador, o Eduardo Carola, que nos passa a informação da cota atual, do dia a dia do açude. E a partir daí ele faz todos os cálculos, certo? Bom, no dia 1 de julho eu tinha 15,48 milhões. 1 de agosto, 14,65 milhões, certo? 25 de agosto, 13,8 milhões. No primeiro mês eu consumi 778.878.805. O que foi isso? Esse consumo foi o consumo que foi evaporado e o consumo que foi consumido, né, por liberação. O sistema Serrote, né? O sistema Serrote, né? Ele que foi planejado para ele atender, certo, ao abastecimento humano da sede do distrito Sebastião de Abreu. Vocês conhecem como Serrota, né? Olha, se você abrir um dia essa água pelo canal, ele consome o mesmo tanto de água, né? Que um dia, certo? Um dia a cidade todinha de Serrota. Então ficou planejado a gente gastar até 6 litros por segundo. Se eu gastar até 6 litros por segundo, para a cidade, certo? Para a cidade para a cidade de Serrota, certo? Eu garantiria o abastecimento humano dele, certo? Até 1/12 de 2015. Ou seja, ele chegaria no final do planejado, certo? Com 15 mil metros cúbicos, seco, certo? Mas eu atendo. Se eu liberar para outro uso, eu não atendo. Entendeu? Vamos para o sistema do açude Pentecoste. O açude Pentecoste, certo? Normalmente, ele libera de 2.000 a 3.000 litros por segundo, certo? A gente vem trabalhando, depois de 5 anos, agora ele só suportaria liberar 70 litros. O que é isso? 70 litros? É 45 litros para a cidade, certo? E 15 litros para a pesquisa de extrema importância, né? Não só para o céu, mas para o Brasil como um todo, né? A pesquisa aqui do DENOS, né? Somodor dá 70, certo? No momento que eu liberar outra vazão, né? A cidade de Pentecoste entra lá e colapsa com o abastecimento humano, certo? E a gente vem planejando, certo? Aqui nós conseguimos segurar, certo? E o volume morto atingiu hoje, né? Que pelo planejado, você vai ver que era para atingir hoje mesmo, sabe? Aí assim, em alguns momentos, né? Nós também podemos ter a nossa escavadeira para desassorear, né? O canal de aproximação da galeria, né? Foi aí que deu uma vida mais longa por esses dias, né? Senão a gente teria cortado há muito tempo. Aí eu não trabalho da escavadeira. Pronto, ó. Aí eu resumo assim, certo? Ó. Porque, ó, ele joga vazão no rio, vocês sabem, né? Através do rio, né? Ele joga água, né? Através do canal Pereirão, que é o Pereira de Miranda, certo? Para atender o núcleo G e H, né? Jogar, certo? Bom, o açude que tem a quantidade de água que eu vou mostrar para vocês, né? Ele não poderia atender outro uso a não ser o abastecimento humano, certo? Eu atendendo só o abastecimento humano e essa pesquisa, eu consumi 70 litros, né? Eu simulei, certo? O Pentecoste, certo? Olha, se eu liberar só 70 litros, certo? Eu chegarei no final do meu planejamento, no dia 30/10 de 2015, certo?
o açude não tem água nem para o abastecimento humano. Entendeu? E isso só eu atender só o abastecimento humano. Ele não chegará, certo? Nem o final de 2015. Vamos ter que fazer outra coisa. Vamos fazer a dança da chuva, certo? Vamos fazer a dança da chuva. Vamos rezar. E considerando que não vai ter nenhuma recarga, nem certo. de chuva. Viu, pessoal? Olha, daqui para frente, daqui até dezembro tem recarga, certo? Os órgãos oficiais dizem que o inverno de 2015 vai ser igual a esse ano. Se for igual a esse ano que não teve recarga, então eu devo trabalhar com esse dado. Agora sim, Deus queira que em janeiro caia uma trombada e enche nosso reservatório. Aí a gente vai para festa. Pessoal, ó, mesma coisa, ó, no dia 11, nós tínhamos 2,7 milhões. O volume novo dele é 9,24 milhões. Rapaz, eita, Cadê a extensão? O volume que poderia descer pela galeria, certo? Porque aqui tem uma particularidade, certo? Tanto a pesquisa como a CAGES fica ajusando o reservatório, ou seja, ele não capta água, certo? Na bacia hidráulica. Poderia descer 3,5 milhões. Aí o que aconteceu? No dia 1 de junho, eu tinha 13,26 milhões. No dia 1 de julho, 11,99 milhões. 1 de agosto, 10,43 milhões. Certo? Eu consumi, nesse período, no primeiro mês, mais de 1,2 milhões. No segundo mês, mais de 1,57 milhões. E no terceiro mês, certo? Foi consumido 1,80 milhões. Foi consumido com evaporação e a liberação para a cidade, né? E o que foi planejado? Foi isso aqui, gente. Olha, eu planejei no dia 11/6 que meu açude hoje, certo? Chegaria com... Eu simulei que chegaria com 10,11 milhões. E ele hoje chegou, sabe o quê? Com 9,27 milhões. Ou seja, um déficit de mais de 1 milhão. Por que esse déficit? Por causa, né, faltou, certo? A CAGES, faltou a pesquisa, né? Porque a gente teria que fazer a reciclação da água lá, certo? Nós contratamos, né, nós compramos, né, um equipamento, né, que não tem aqui, que é uma bomba monofásica para reciclar essa água que está sendo construída em São Paulo. De lá para cá não chegou. Então nós perdemos esse volume aí, certo? E também tem um carro pico para isso. Gasta muito carro. Agora vamos para o sistema Castoré. Pessoal, o Castoré é a mesma coisa dos outros trechos do rio, certo? Ó, o tratamento que tem o rio Castoré, certo? É o tratamento que tem o rio Curu, em todo o rio Canindé, certo? Todos os trechos, certo? E assim, todos os irrigantes, né, são como vocês, né? E quando nós liberamos a vazão que era para o abastecimento humano, né? As pessoas que estavam amontando o abastecimento humano começaram a utilizar. Consequência, a cidade de São Luís do Curu, o distrito de Croatá, as comunidades, as comunidades que ficam ao ribeirinhas, certo? E as localidades em geral, todas colapsadas, ficaram sem água para o abastecimento humano. Certo? A cidade de São Luís do Curu, certo? Foi necessário uma ação emergencial, certo? Esta ação, certo? Nós tínhamos feito, né, nesse trecho, nós já prevíamos que ia acontecer isso, né?
nós fizemos, né, uma estratégia de operação e nós estávamos com saldo de 248 mil metros cúbicos. Vou mostrar aqui para vocês, certo? Por que esse saldo? Porque em junho, né, a evaporação foi menos, certo? E porque em junho, né, nós economizamos, certo? O que é que aconteceu? O que aconteceu? A cidade de São Luís do Curu, distrito de Croatá, localidade de Cajazeira e outros locais que vocês viram, ficaram sem água. Pantanal. O que foi que nós fizemos? Contratamos uma escavadeira, certo? Para desobstruir os obstáculos que tinham ao longo do rio, né? E ao longo do rio, né, e alguns obstáculos, alguns eram naturais, outros foi que os senhores construíram, que em certa forma é compreensível, né? Porque isso é uma cultura, mas tinha um uso prioritário que estava sofrendo, que era o abastecimento humano, né? Então a cidade não poderia ficar colapsada. O que foi necessário foi feito. Nós cavamos, né, em algum pasto no trecho do rio e demos uma onda, certo? O que eu tinha de saldo, o que eu tinha foi liberado todo, certo? Para socorrer a cidade, certo? Nesse ínter, certo? Certo? O que aconteceu? A promotoria, a prefeitura de São Luís do Curu entrou em contato com a promotoria e o promotor, né, ele impôs a COGER, certo? Impôs para nós fazermos, certo? Essa garantia hídrica à cidade. Como é que a gente vai fazer a garantia hídrica, certo? Bom, nós, COGER, Secretaria de Recursos Hídricos, nós temos nosso alcance institucional. Nós só vamos até um determinado ponto. Depois nós não podemos mais ir. Porque é atribuição de outro órgão, né? Quem é o guardião da sociedade? É a promotoria. Então ele nos instigou, certo? Diz, eu quero a garantia de que a água fique para abastecimento humano. Pronto. Então ele nos entregou, certo? Uma recomendação do Ministério Público, né? Para entregar a vocês. Para retirar as mãos do leito do rio. O que aconteceu? Desde janeiro, vocês são testemunho. Nós contratamos uma equipe técnica, fizemos censo, nós conhecemos toda a realidade do Vale do Curu. O ano passado nós contratamos 10 técnicos, fizemos esse censo e nós conhecemos palmo a palmo o rio. Com qualquer informação que vocês quiserem, nós temos. E nesse censo, né, nós visitamos vocês sistematicamente desde janeiro, já prevendo a situação, certo? Que o negócio da água, que é o abastecimento humano, qualquer coisa ia colapsar. Bom, o promotor, certo, recebeu uma ligação de uma reunião que teve lá na COGER, né, que isto era para ser começado numa terça-feira, que deveria ser começado sexta-feira, porque ia ter dois dias, né, para os irrigantes, né, fazer uma rega da água, que é para o abastecimento humano, fazer uma rega e retirar os motores. Bom, como nós não podemos contrariar a promotoria, certo, nós aguardamos até sexta-feira. E quando foi sexta-feira, certo, saiu a equipe em campo. Inclusive eu fui o primeiro, quero ser o primeiro, certo? Fui na casa do senhor Coelho, certo? Para exatamente fazer o papel que a promotoria estava me impondo, certo? Não, pai, eu vou lá com você para entregar pessoalmente lá, certo? Pronto. Qual era a recomendação? Pai, vocês entreguem o ofício, a recomendação do Ministério Público, né? E a partir daí é conosco. Ok, pronto. Foi dito que 2 dias vocês poderiam usar, certo? 2 dias, certo? E isso foi terça-feira, ainda não, vamos começar só sexta, certo? Pronto. Essa hora que nós demos, certo? Ela foi benéfica, né? Mas para o sistema como um todo, certo? Eu jamais recuperarei essa onda. Uma onda, gente, é uma quantidade de água que eu dou um volume maior do açude e depois fecho. Entendeu? Esse é o que eu chamo de onda, né? E assim, como eu estava com saldo, né? Eu disse, não, vou dar agora. Aí, ok, a cidade ficou com água, beleza, certo? Agora sim, já está cortando novamente. Por que está cortando? Porque ela não está sendo utilizada para a vazão que foi aprovada pelo Comitê da Bacia do Curu. O Comitê da Bacia do Curu, no dia 11/6/2014, né, fazendo a análise dos parâmetros técnicos, né, fornecidos para ele, para subsidiar, certo? Eles aprovaram que
nós temos que priorizar o abastecimento humano, que seria liberar uma vazão de 160 litros por segundo para atender o abastecimento humano. E aí, pessoal, tá aqui o rio, certo? Daqui nós trabalhamos, certo? Nós trabalhamos, certo? Pronto. E daqui depois da onda, depois da ação, certo? O pessoal lançou no grupo passado, bateu palmo, tudo, mas esse é o serviço, certo? Podemos fazer isso sempre? Não. Porque eu vou fugir aquela garantia que nós acordamos com o comitê. O comitê é a sociedade. Pessoal, está aqui. Aqui é o meu resumozinho, né? O Castoré, liberando 160 litros por segundo, aí eu volto àquela premissa, né? Eu tenho que garantir até a água para abastecimento humano o máximo possível. Ficou 160 litros. Certo? Ou seja, no dia 1/1 de 2016, eu espero que o açúcar Castoré chegue, ele tenha 1,3%. Se eu liberar só 160 litros, eu garantirei o abastecimento humano, certo? De vocês, certo? Até o dia 1º de janeiro de 2016. Se eu liberar uma vazão maior do que essa, certo? Eu vou colapsar o abastecimento humano das localidades, das sedes municipais, dos distritos. E aí, meus amigos? Mesma coisa, ele tinha 19 milhões no dia 1, seu volume morto de 7 milhões, eu posso liberar pela galeria 12,7 milhões, no dia 1 de junho ele tinha 19,88, dia 1 de julho 19,28, 1 de agosto 18,32 e no dia 25 de agosto 16,92, ó. Olha, eu vinha gastando 600, 900 com a onda até o dia 25. Até o dia 25, né? Não chegou aí no fim do mês. Certo? Já eu gastei, eu vinha em torno de 660, comecei já a consumir, sabe o quê? 1,4 milhões. E aí, pessoal, aqui é o que eu simulei, certo? É o que eu tinha simulado e o que eu realizei. O que eu realizei é o que é o fato, é o hoje, é o que foi medido, certo? Eu disse para vocês que nós tínhamos um saldo de 280 mil, certo? Eu liberei o saldo, certo? Liberei, mas agora eu estou com déficit, eu estou no vermelho. O meu planejamento já está furado. Eu já tenho um déficit de 200 mil metros cúbicos, certo? E a tendência daqui para frente é esse déficit aumentar. E a tendência, se esse meu déficit aumentar consideravelmente, né, eu vou colapsar a cidade no abastecimento humano. O Frios, a sua dotação ficou 25 litros, certo? Eu terei água no açude, se eu liberar só 25 litros, eu terei água no açude até o dia 31/10 de 2015. Não chegarei ao final do ano, certo? Vamos rezar para ter chuva. Pronto, o frio eu estou consumindo em torno de 239 mil metros cúbicos. O que eu simulei e o que eu realizei? Eu simulei que o açude hoje estaria, certo? Com 2,55 bilhões. Ele hoje está, certo? Com 2,45 bilhões. Ou seja, eu estou com déficit também de 102 mil metros cúbicos. Mas aí, isso a gente considera que está empatado, né? 102 mil metros cúbicos empatado, né, João? O Tejuçuoca, gente, é o nosso assunto mais crítico, né? Ele, certo? Ele está com uns 3 anos que ele não pereniza nada, né? Por quê? Porque nós soubemos racionar ele para o seu uso prioritário, que é o abastecimento humano. Dentro desse abastecimento humano ficou 13 litros por segundo. Dentro desses 13 litros por segundo, certo? Nós teremos água no açude Castoré, no açude Tejuçuoca, até o dia 31/6. Depois não tem mais. 31/6 de 2015, né?
com a nova batimetrista? Hã? Vai com a nova? Batimetria. Pessoal, ó, o Jean falou aqui um dado para vocês. Todas as nossas estratégias nós fizemos batimetria, certo? Esses dados já são os dados atuais, certo? Por exemplo, o açude geral seu pai, Eduardo, nós estávamos pensando que ele tinha 27 milhões. Fizemos uma batimetria, só na época da batimetria, ele ficou com 18. Certo? O Castoré, nós fizemos uma batimetria, nós tivemos sorte. O Castoré, ele perdeu 1%. Impressionante, viu? Como tem muitas pessoas, explica o que é uma batimetria, a história do aterramento do açude. Pessoal, a batimetria, gente, eu vou medir a quantidade que está naquele balde. Viu? Antes o balde tinha uma quantidade de água, né? Hoje, o balde que eu estou chamando o açude, né, tem outra quantidade. Por quê? Por causa de vem terra, certo? O cara desmata lá a APP do açude, né? Aí vem o rio, às vezes trazendo, certo? Como esse açude a gente opera ele com uma vazão considerável, certo? Pela galeria, talvez ali muito sedimento tenha saído também pela galeria. Tem um suor, pessoal. Pronto, o teste suoga, Pronto, o teste suoga, gente, ele está, nós consumimos, certo? 79 mil metros cúbicos. No primeiro mês, no segundo mês 86, no terceiro mês 79, né? Então ele está mediano, certo? Bom, pessoal, olha, eu tenho aqui alguns outros slides, né? Que eram ações da equipe técnica para tentar minimizar essa situação, né? Nós sabemos que, né? Naquele momento nós fizemos algumas considerações, algumas orientações, inclusive tinha o pessoal do perímetro, estava o gerente, né, em que no trecho que nós vamos perenizar, certo? Essa água ela teria um cuidado, uma fiscalização mais eficiente, uma fiscalização mais ostensiva, né? Em virtude que está sendo perenizada para o abastecimento humano, né? O trecho que não estava sendo perenizado, né? A gente, eu falo equipe técnica, né? Nós iríamos fazer a fiscalização, mas menos intensiva, certo? O que eu quero dizer por isso, certo? Que no trecho que nós estamos perenizados, certo? Tanto na margem direita como na margem esquerda, certo? Foi orientado para vocês perfurarem poços, né? Aí nesse tipo de perfurar poços, né? Vai ter pessoal aqui explicando tudo para vocês, né? Tanto a 100 metros da margem esquerda ou a 100 metros da margem direita, certo? Ok, pessoal. As informações técnicas são essas para vocês. Obrigado. Vou passar aqui a palavra para o Gianni, certo? Da Secretaria de Recursos Hídricos, para a gente fazer a apresentação dele. Gianni, eu não vou falar sobre da questão da eles começaram, por que começaram, que a gente vinha desde as reuniões lá que foram provocadas pelo comitê, aliás, aquele grupo que estava discutindo os perímetros. Que aí você já falando, eu já descanso. Bom dia a todos. Então, meu nome é Gianni, eu estou aqui representando a Secretaria de Recursos Hídricos. Atualmente eu estou na coordenação de oferta hídrica, que é exatamente o setor da Secretaria criado recentemente para acompanhar basicamente a situação de abastecimento humano, né? É uma coordenação que, além de ter essa função de atuar aqui na questão da seca, ela também vai ter uma importância na questão dos projetos de abastecimento futuros, canais, adutores e até açudes, e apoiando lá uma outra coordenação que é a de obras mesmo, que a gente tem também hoje uma pessoa da Cogé também na frente,
nessa nova estrutura da SRH, que recentemente foi mudada, né? A gente tem um novo secretário, que aqui eu estou representando, que é o secretário Rendes, ex-presidente da COGE. Então aqui a gente está trazendo informações que dizem diretamente de interesse de vocês, que é a questão de como é que está sendo feitas as ações, os esforços do Estado através da Secretaria de Recursos Hídricos, COGE e SOIDRA. Só para relembrar, a Secretaria de Recursos Hídricos tem duas vinculadas, né? Dois órgãos vinculados, que é a SOIDRA, é o órgão que faz as obras hídricas, né? Poços, adutoras, açudes, e temos a COGE, que é outra vinculada, que é o órgão que faz a gestão, gerenciamento dos recursos hídricos, que você já conhece há muito tempo, é o órgão que acompanhou toda a formação dos comitês, hoje todas as bacias têm comitês. E além desses órgãos, a gente também representa hoje a Secretaria no Comitê Integrado de Combate à Seca, que foi mencionado aqui pelo nosso amigo Ademazinho, da SDA. Esse comitê, na verdade, ele tem sido muito importante para as questões da seca no estado do Ceará, já que ele é quem está fazendo todos os estudos, acompanhamento, as discussões sobre as situações de abastecimento, né, principalmente a questão realmente emergencial, e do comitê que está saindo as propostas para obras, para ações que estão sendo feitas não só pelo Estado, mas também a nível de governo federal, através do Ministério da Integração, Defesa Civil, Exército, todo esse conjunto de esforços de várias entidades, instituições atuando aí para amenizar os problemas da seca, né? Então eu vou falar aqui a parte do Estado, né, através da Secretaria. Inicialmente eu vou dar uma visão geral do que está sendo feito a nível de Estado e depois a gente detalha mais ações aqui na Bacia do Curu e depois, no final, a gente trata especificamente da questão das ações em relação aos dois perímetros irrigados, né, que a gente está hoje discutindo aqui. Então esse é o relatório mensal do comitê. Aqui na primeira parte, no início, a gente tem as ações que já foram feitas, né, vocês podem ver aqui. Vocês não têm um laser por aí não, né, pessoal da COGE? Posso botar aqui? Ok. Vamos seguindo aqui. A gente tem naquela primeira coluna azul claro a quantidade até grande de cidades importantes que desde 2012 até o momento elas teriam um risco grande de entrar em colapso e por isso mesmo o Estado, basicamente através aí da COGE, na maioria desses casos, onde eu falei no início, que a própria COGE, o esforço é tão grande do Estado que a COGE está fazendo muito mais além do que ela deveria fazer. Como eu falei há pouco tempo, a COGE é um órgão de gestão de recursos hídricos, mas no entanto a COGE, devido à questão de ser uma empresa de economia mista, ela tem mais agilidade em fazer contratos, contratações e até obras. Então com isso a COGE teve a iniciativa muito oportuna e bem sucedida de fazer adutoras, construir adutoras, que foi inclusive uma iniciativa do Estado do Ceará, uma solução inovadora para a questão da seca, que foram adutoras construídas em tempo recorde. A gente tem alguns adutores sendo construídos em menos de 2 meses, adutoras de 20 quilômetros ou mais. E só você ter ideia do quanto foi importante e está sendo importante, quase todos esses 23 municípios, sedes de municípios que estão listadas ali à esquerda, elas foram solucionadas, colapso que era quase certo, né? Às vezes tinha situações que eram 3 meses para ter colapso numa dessas cidades e num tempo muito rápido foram executadas as adutoras, exatamente a iniciativa da COGE, inclusive com recurso inicialmente próprio da COGE. Dinheiro da COGE foi colocado, posteriormente houve um apoio do Estado e mais uma fase posterior a gente está conseguindo uma boa relação com o Ministério da Integração no sentido de repassar também recursos para esse programa de adutor de montagem rápida. Então vou destacar algumas da região aqui mais próxima, né? Teve Campos Belos, né? Teve um reforço da adutora de Paramotim para chegar a Campos Belos, a partir do General Sampaio. A gente teve a adutora do Açude Umari para Caridade, aqui na região também, do Curu. A gente teve Itapajé, na bacia vizinho, a gente teve uma solução inicialmente também de adutora, mas houve uma obra muito importante que foi um açude, que foi construído pelo governo do estado recentemente, né, que é o açude Ipu ou Itapajé, que hoje tem água para garantir o abastecimento da cidade, inclusive atravessando aí mais, pelo menos um ano de seca em 2015, ele vai conseguir atender a cidade. Temos aí também, deixa eu ver dessa região se tem mais algum. São Gonçalo não, Uroca. Bem, esses são os trechos que já foram concluídos. Adutoras aqui desse outro lado, a gente tem adutoras programadas na terceira fase
Essa terceira fase é muito importante porque essas adutoras, elas não vão atender só a sede do município, elas vão atender todas as comunidades que estão à margem da adutora, no caminho da adutora. É uma grande ampliação assim, do benefício que essas adutoras vão trazer. Então a gente destaca aí a obra da adutora para Caridade, aliás, Canidé, que também vai passar por Caridade, e tem um prazo aí de 120 dias, já está em execução, né? Ela está dentro do prazo, deverá estar pronta antes do colapso previsto para a cidade de Canidé. A gente tem aí uma previsão que pode haver um problema mais crítico em Canidé por volta de outubro, talvez até começo de novembro, e a adutora está sendo feita para terminar antes disso, né? É bom destacar também que na política de poços do estado do Ceará, executada aí pela SOIDA, tem sido muito bem feita essa política e principalmente ela está atendendo os critérios das sugestões do Comitê das Secas. Isso é importante, porque o comitê tem a CAGES, tem o SAIS, tem as prefeituras, tem vários órgãos, então a gente tem condições de fazer uma discussão e definir, propor exatamente as situações que precisam de obras. E não é questão política, é uma questão de onde está precisando de água, sedes municipais. O Estado está conseguindo fazer uma política correta, justa e tem resolvido muitos problemas. Só para dar uma ideia, Caridade é uma cidade que iria entrar em colapso. A COGÉ fez uma adutora de um outro açude chamado Umari. O açude Umari de 2012 para 2013 secou também, mais um ano de seca, e aí a gente teve um esforço também aí muito importante, a CAGES, né, na própria esforço também da CAGES, porque a CAGES também está fazendo a política de perfuração de poços, é bom reconhecer isso também. Então, a partir dos poços que a CAGES fez nessa localidade, na cidade de Caridade, a cidade está sendo abastecida hoje só com poço, é uma coisa que ninguém nem acreditava, e no cristalino, numa região seca como aquela, com água salobre e tudo, e conseguiram encontrar poços para abastecer a cidade, inclusive com a vazão é o dobro da necessidade de Caridade. Então, muito importante destacar essa ação também. E a gente tem outras adutoras, por exemplo, Irauçuba, vai ser feita uma adutora, está sendo feita já, né, a adutora a partir do açude Missi, que também vai amenizar o problema grave que a cidade de Irauçuba vive, né? Entre outras adutoras, que esse é o terceiro lote. A gente já tem aqui, inclusive, só antecipar aqui para vocês, o quarto lote já está sendo finalizando a parte de projetos e já vai ser levado ao governo do estado para ser aprovado através do MAP, né, que é o programa de projetos prioritários do governo, onde a COGÉ, quem está fazendo, ainda é a COGÉ que está fazendo essa iniciativa de fazer os projetos da adutora e a execução dessas adutoras. Então aqui na região interessa principalmente a Puiarés, viu? A gente quer só anunciar aqui que a adutora de General Sampaio para Puiarés está nesse pacote de projetos que a COGÉ está levando, talvez essa semana, para o governo do estado. E isso não é só promessa. Por que não é só promessa? Porque tudo isso que vocês estão vendo aí, daquele lado ali, já foi executado e está operando. Então não tem promessa não, aqui é trabalho realmente com um compromisso de atender no prazo que foi estipulado, né? Inclusive a salvação de várias sedes municipais no estado, né? Só reforçando aí que a gente vai ter, a proposta vai ser levada ao governo do estado, né? Para a construção da adutora que vai beneficiar a Puiarés a partir do açude General Sampaio. Seguindo aqui na apresentação, a gente tem a situação das cidades que ainda precisam de alguma ação, né? Todas essas cidades que estão com a cor azul, Alcântaras, Brotas é um distrito lá de Miraíma, Irauçuba, todas elas são cidades que têm o problema mais crítico, ou seja, o manancial, o açude, o poço, está numa situação já preocupante, mas que já estão com obras previstas, inclusive sendo executadas. São exatamente aquelas adutoras da terceira fase de adutoras do estado, né, sendo feitas pela COGÉ. As demais cidades, ela tem ações que muitas vezes poços ou açudes que vão ser utilizados. Até algumas ações têm a ver com a gestão, não é só obras que resolvem. Se é só para dar um exemplo, aqui no Bacia do Curu, não é só a construção de poços ou a construção de novos açudes ou de adutores que resolve o problema de abastecimento, não. Às vezes a ação de gestão e fiscalização resolve o problema. Para dar um exemplo aqui, tanto a situação aqui de Apuiarés como de São Luís do Curu, a Puiarés vai ter a obra, mas antes que a obra chegue, a ação de gestão da COGÉ, com apoio do Comitê de Bacia e dos usuários em geral, e a colaboração dos irrigantes, que tem que ter consciência que nesse momento não tem água para irrigação nesses vales que estão altamente críticos, é isso aí que está resolvendo o problema de abastecimento. Claro que houve também o esforço da COGÉ de melhorar a vazão do rio através de um canal que foi escavado, né? Mas tem que ter um esforço conjunto, como eu venho falando desde o início.
Ok, vamos mais rápido e vamos direto ao assunto daqui a pouco, né? Isso aí são mapas das adutoras que foram feitas, detalhes aí de todas as obras que já foram feitas de adutora de montagem rápida. E a gente pode partir agora para uma discussão mais relativa aí ao perímetro, mas antes disso, eu queria só fazer um balanço aqui, já que eu estou aqui respondendo pela Secretaria de Recursos Hídricos. A gente tem que lembrar que as ações importantes não são só as emergenciais, não. Existem ações estruturantes que foram já construídas há algum tempo e que elas não vão servir só para uma seca, elas vão servir para toda a vida das cidades aí. E a gente não pode esquecer obras importantes nessas regiões aqui, como o Açude Gameleira, que conseguiu salvar a cidade de Itapipoca do colapso, que estava bem próximo, e o açude foi concluído com sua adutora. Então, Gameleira para Itapipoca. A gente tem o açude Mici, que foi construído para abastecer a Montada e que também hoje vai atender Irauçuba. A adutora já está sendo construída para Irauçuba a partir do açude Mici, que é um açude muito bom de água, está lá com um volume muito bom para dar garantia também a essa cidade. A gente tem o General Sampaio. O conduto está um pouco baixo, mas hoje o sistema principal é realmente do Gameleira lá, né? A gente tem aqui o General Sampaio, que é um açude do Denox, né? Um açude, uma das obras importantes do Denox aqui na região, que tem várias, né? Inclusive, infelizmente, as secas, né? Seguidas deixaram esse açude sem água. Mas a gente tem, por exemplo, só do General Sampaio, que já vinha atendendo a cidade de General Sampaio e Paramoti, a gente tem obras aí sendo feitas emergencialmente para atender Canidé brevemente, com a possibilidade até de reforçar o sistema de caridade e também Apoiarés, e também foi feito um reforço lá do ramal de Paramoti e um aumento dessa adutora para chegar até Campos Belo, que é um distrito de caridade. Isso devido ao açude Desterro, que secou também aí por volta de 2013, né? A gente tem, para Canidé, teve um esforço inicial que foi feito pela COGEC, que foi a construção de uma adutora a partir do açude Escuridão, que até hoje ainda está contribuindo com o abastecimento emergencial de Canidé, só que esse açude também poderá secar até o final do ano, por isso que veio a adutora General Sampaio. Outra ação importante foi feita pela COGEC, temos que reconhecer, com a orientação da Secretaria de Recursos Hídricos, foi a comunidade de Escuridão. Quando foi utilizado o açude deles, eles pediram em contrapartida, em troca, uma garantia de água. E qual foi essa garantia? Foi visto que teria condições de perfurar poços com água bem melhor do que a do açude, inclusive se precisar com um dessalinizador, para poder compensar o abastecimento que poderia ter um risco para a comunidade do açude Escuridão. Foi feito os poços, e os poços estão exatamente sendo utilizados para o abastecimento dessa localidade também. Itapajé, como já falei, o açude de Itapajé foi feito e salvou também o abastecimento da cidade de Itapajé. E as ações de gestão já falei, e a gente tem agora algumas informações importantes aqui, diretamente do interesse maior dessa reunião, que é em relação à questão do que se está fazendo de ações para amenizar o problema dentro dos perímetros irrigados de Paraipaba, Curu Paraipaba e o Curu Pentecoste, ou Recuperação, como é conhecido também. Quero primeiro iniciar aqui colocando uma informação muito importante para todos. Esses perímetros, tanto de Pentecoste como de Paraipaba, não são áreas do Estado. São áreas federais dentro da administração do DENOX. Então, a primeira coisa que tem que ser muito clara aqui para vocês é que esses perímetros são totalmente áreas federais administradas pelo DENOX. Aí, o que é que poderia acontecer? Inicialmente, o Estado poderia simplesmente dizer: não, a gente não vai fazer nada lá porque não é nossa área. O Estado poderia fazer isso. E inclusive, eu acho que talvez em gestões anteriores pode até ter feito dessa forma e não está errado. O Estado tem que atuar em sua atribuição e está atuando. Ou seja, todas as sedes municipais que estão precisando do Estado, elas estão sendo resolvidas diretamente com o Estado e com o apoio, claro, do Ministério da Integração, porque é uma obrigação. Em situação de calamidade, como vocês devem imaginar, dos 184 municípios cearenses, por volta de 176, ou seja, mais de 90%, estão com decreto de emergência, por conta da seca. Então, nessa situação, quem tem que investir nas ações emergenciais, quem tem que botar dinheiro, na verdade, é o Ministério da Integração através da Defesa Civil Nacional. Mas o Estado do Ceará não está esperando e está colocando muito esforço. Esse apoio que eu falei da COGEC, da Sohidra, a Sohidra que tem perfurado muito poço, e todos esses poços hoje com critério de atender abastecimento, principalmente das sedes municipais, né? Então, após falar isso, que a responsabilidade da questão e do perímetro é do DENOX, agora eu vou falar o que é que o Estado está indo além da sua
da sua missão e fazendo para essas questões dos perímetros. O primeiro acordo que foi feito é que a COGE, a partir da decisão do secretário de Recursos Hídricos, iria fazer alocação de poços dentro dos perímetros do DENOX para atendimento do abastecimento humano das comunidades, dos colonos dos perímetros. Esse foi o primeiro compromisso estabelecido aí pela Secretaria de Recursos Hídricos, com o apoio da COGE e da SOIDA, né? Isso aí já foi feito o quê? Já foram feitas locações, a gente tem aqui a pessoa da COGE que está à frente disso aí, juntamente com a Zulene, e que tem aqui mais informações, se quiserem detalhes sobre quais localidades foram feitas as locações. O que é a locação? Locação é um estudo geofísico, é um estudo feito por geólogo, um especialista que analisa a situação do terreno, do solo, a questão geológica, para descobrir onde é que tem uma chance maior de ter água na hora que for perfurar o poço. Para você chegar lá com as máquinas e perfurar um poço e não dar, dar vazio, né? É claro que isso aí é uma coisa que você não pode garantir 100% que vai dar água e nem qual é a vazão. Mas você diminui muito os erros, aqueles erros que muitas vezes acontece de perfurar um poço por interesse político ou interesse de família poderosa, que diz, não, eu quero na minha casa, e vai lá o poço está seco. Isso aí, a Secretaria de Recursos Hídricos está comprometida em eliminar, acabar, exterminar com esse tipo de ação criminosa que talvez um dia tenha acontecido, né? Então a gente hoje está trabalhando em sintonia com o comitê da seca, com a CAGES, com as prefeituras, para tentar fazer um trabalho de boa qualidade. Se for preciso, a gente cita aí as localidades. Então, em termos de números, o compromisso da COGE que foi cumprido é o seguinte, era alocar 8 poços para as comunidades de abastecimento humano no perímetro de Paraipaba e 16 em Pentecostes. Isso foi feito. Após essa primeira fase, inclusive, não é só locação, viu, pessoal? É muito importante salientar que depois da locação, o Estado, a Secretaria, a partir da SOIDA, também já se comprometeu a perfurar os poços na área do DENOX. É bom saber disso também. O próprio Estado vai perfurar esses poços que dá 16 para Pentecostes, para o perímetro de Pentecostes, e 8 para Paraipaba. Está dentro da programação de perfuração, acho que deve acontecer aí no máximo em 2 meses, acho que bem menos do que isso. Aí o que acontece? Infelizmente, só atenção pessoal, infelizmente, os demais órgãos envolvidos na questão, e aqui eu gostaria de citar, até por conta de que a gente sensibilizar o DENOX, eu acho pessoalmente, como membro do comitê, não vou falar nem aqui como representante secretário, mas como membro do comitê integrado da seca, que eu faço parte, a gente dentro do comitê acha que o DENOX poderia estar contribuindo mais para o perímetro, certo? Até porque é a área dele, né? E o DENOX, pelo que a gente sabe, já foi anunciado pelo DENOX dentro do comitê, tem capacidade de perfuração, tem máquinas, inclusive foi anunciado dentro do comitê que o DENOX iria perfurar 1000 poços no estado do Ceará. Eu não sei se era no estado ou era no Nordeste como um todo. Então eu a nível assim de fazer esse apelo, né? Como membro do comitê, ao representante aqui, o Eduardo DENOX, a gente entende que o DENOX, a gente faz assim um apelo mesmo, não é nem criticar, é um apelo que o DENOX tenha condição de avaliar melhor a situação dos perímetros, porque até na questão do abastecimento humano a gente está tendo esse esforço, né? E era interessante que o DENOX fizesse uma parceria com o Estado e fizesse o possível para amenizar essa situação, até pensando no próximo ano. Tem tempo de se planejar. Se a gente tiver uma seca em 2015, como está sendo anunciado, não a seca, está anunciado o El Ninho, mas o El Ninho geralmente é seca, todo mundo sabe disso, né? Então eu acho que daqui a um ano teria condições de planejamento maior com o Ministério da Integração. O Ministério da Integração, para ter uma ideia, o ministro é meu colega da COGE. O ministro hoje do Ministério da Integração é nosso colega de COGE, concursado comigo, é o doutor Teixeira, Francisco Teixeira, que muita gente conhece, já participou várias vezes de reuniões aqui pela COGE. Então a gente tem uma oportunidade, né, de ter recursos para melhorar essa situação aqui no Nordeste. Mas, enfim, depois dessa fase em que foi acordada a questão da perfuração dos poços para abastecimento, a gente recebeu uma comitiva do perímetro de Paraipaba, lá na Secretaria de Recursos Hídricos, atendido pelo secretário, onde houve um pedido para ampliar esse atendimento, aí considerando a questão da salvação dos coqueiros da agricultura, né? Das culturas que estão lá também com risco de serem perdidas, né? Então o que é que o secretário acertou? Que a COGE iria fazer mais, ou seja, ia fazer alocação também de poços para o interesse da irrigação, para tentar salvar
a manutenção das culturas, para não morrer as culturas, principalmente de coco, né? Então, o que é que foi acertado? Que a Cogé fará, não sei se já começou a fazer, depois fala aí, 35 locações para a salvação de coqueiro no perímetro Paraipaba e mais 30 locações para Pentecoste. Quero lembrar que essas locações não é aquele sistemazinho barato de varinha, não. É um estudo geofísico feito por um geólogo com equipamento caríssimo. Os contratos são caríssimos para fazer esse estudo, então é um esforço grande que a gente está fazendo através da Cogé para dar esse apoio aos perímetros. Então, aí o que aconteceu? Quando a gente acertou que iria fazer as locações, houve uma solicitação dos representantes do perímetro de que também o Estado, através de Soída, fizesse os poços. Mas aí a questão é diferente. Não tem sentido, não só porque é uma área do DENOX, não é só isso. Não existe sentido, nesse momento, a Soída deslocar máquinas para fazer perfuração dentro do perímetro, porque o maior motivo é esse. É porque a gente não está com condição nem de atender toda a demanda para abastecimento humano de todos os municípios do estado. Será que é missão da Soída fazer poço para salvar uma sede municipal, água de beber? Então aí também ia ser, de certa forma, uma atitude equivocada de um secretário tirar uma máquina de uma sede municipal para perfurar poço para coqueiro. Não desrespeitando o coqueiro tem que ser salvo, mas pelas vias mais corretas. Ou seja, o Estado nesse momento está fazendo um esforço muito grande para chegar a tempo de salvar distritos, comunidades isoladas, sedes municipais com as máquinas da Soída. Inclusive, essas máquinas, elas têm aquele problema também de manutenção. A máquina dessa passa 2, 3 meses trabalhando direto, ela tem que voltar para a manutenção, então a capacidade não é sempre total para fazer, apesar que hoje a Soída tem 11 máquinas. Mas talvez aí para uma seca do tamanho que a gente está vivendo, que atingiu todo o Estado, talvez umas 20 máquinas ainda fosse pouco, né? O Estado fez um esforço, adquiriu recentemente 4 máquinas, recuperou outras, ou seja, está aumentando a capacidade de perfuração, inclusive com essa filosofia agora de locar antes de perfurar. Todos os poços têm que ser perfurados onde foi locado. Então essa é a parte que o Estado está fazendo. Eu queria só no final aqui fazer aí uma correção sobre a colocação que foi feita pelo colega Eduardo, que na verdade o Estado está fazendo exatamente porque, como foi colocado, que não atendeu a agricultura. Exatamente porque a prioridade agora é o abastecimento humano, e o Estado está cumprindo a sua missão a nível de abastecimento humano, inclusive cada vez mais ampliando as suas ações, como a gente já falou aqui. Então, essas são as colocações, fica aqui disponível para qualquer questionamento. Obrigado. Oi? Quem precisa levar o Estado que faz 5 anos que sim. Precisa levar lá gente, agradecer, né, o Giane pela participação, o Reginaldo também. E a gente tem 5 pessoas inscritas para falar, né? Pedir para que essas pessoas sejam bem objetivas nas suas falas, para que a coisa não se alongue muito. Então eu gostaria de 5 minutos. 3 minutos? Então, deputada Raquel Marques, a senhora tem 3 minutos. Não, gente, a gente tem... Mesmo para ela, sim. Porque ela vai ter um pouco. Só 3. Ó, ele está pedindo para ser objetivo, né? Mas no caso aqui do gerente do perímetro, que talvez ele tenha mais, pode dar um pouquinho a mais. Melhor objetividade, mais fácil. Por isso que a nossa amiga do Comandante nós falamos, né? Então vamos começar e todo mundo, vamos ouvir e vamos escrever aqui para a nossa Cláudia aqui do comitê, e vamos depois fazer as discussões cabíveis para o comitê encaminhar aqui esse espaço que a gente está na democrático. Vocês só tem que Bem, gente. Ok. Foi aqui colocado detalhadamente de toda a situação, da gravidade, do abastecimento de água. É claro que todos aqui, os irrigantes, têm consciência da gravidade, mas aqui nós não estamos tratando
somente de salvar a cultura do coqueiro, né? Aqui é de salvar as famílias, né? Garantir a sobrevivência das famílias, né? Que vivem da cultura do coqueiro, né? Então é algo também que envolve seres humanos, né? É a vida, é a sobrevivência de seres humanos e que a gente tem que realmente ter toda a atenção. Eu acho que esse diálogo é fundamental. Muita coisa aconteceu que não foi bom, porque aqui nós estamos tratando de trabalhadores, né? E algumas atitudes que ocorreram, eu não posso deixar aqui nesse momento de repudiar, né? Inclusive o uso da polícia, né? Que nós estamos tratando aqui de gente de bem, de trabalhador, e que precisava ser ouvido, precisava ter o diálogo, né? E não ações como essa que infelizmente aconteceram. Mas eu quero aqui concretamente, o tempo é pouco, a gente precisa apontar para soluções, certo? Então, nós fizemos esse debate inclusive com o superintendente da COGE, né? E tenho feito esse diálogo também com os irrigantes. E a proposta que a gente traz aqui para o Comitê de Bacias, que a gente possa conciliar as duas coisas, pelo menos por um período maior, que a gente possa depois fazer uma nova avaliação, de que seja liberado a água de 15 em 15 dias, para que eles possam fazer a aguação e salvar a cultura, tá certo? E garantir a vida, a sobrevivência. E até lá, qualquer outra coisa diferente disso, aí tem que garantir que os poços estejam lá perfurados, né? Se a solução vier da perfuração dos poços pelo DENOX ou pelo Estado, pronto, isso a gente rediscute, né, a situação. Mas até lá teria que ser mantido isso, né, e agilizar dessa forma que esses poços sejam perfurados e que também, no caso, né, que se chegar a um colapso, que seja feita a indenização desses trabalhadores. Porque, inclusive, eles não estão, nem recebem também o Garantia Safra, né, porque são produtores, né, e estão desenvolvendo uma cultura, então precisa, dentro de uma situação emergencial, nós temos que também pensar nesses trabalhadores. Então nós temos que garantir, se chegar a uma situação de total colapso, de que eles sejam indenizados, né? Então era isso, gente. Obrigada. A gente quer só entrar em acordo com eles. A gente não quer impor. Eles chegaram no nosso terreno e ponto. Não chegaram, vamos tentar resolver os problemas de vocês e o nosso. Porque o problema, claro que eles entendem que eles têm problema com as águas, mas todo o senhor quer se inscrever para falar aqui na frente? Não? A gente quer só que eles entrem em acordo. Como é que é? Pode começar. 5 perguntas e 5 comentários. Envolvido com as partes. Tentar ser breve. Bom, na realidade nós estamos diante de uma problemática onde todos nós deveremos ser parceiros e partícipes das ações de resolução. Na realidade, quando nós começamos a fazer esse trabalho aqui emergencial, nós entendemos que existem duas situações. Uma, a emergencial, que são aquelas ações onde deveremos atacar de imediato como forma de resolver o problema, pelo menos de forma a minimizar a situação que nos encontramos. Nesse sentido, o que nós procuramos verificar, entendemos e resolvemos foi que essa questão dos poços, apesar daqui ser do cristalino, mas não teríamos outra opção senão perfuração de poços. Então, a COGE nos ajudou na locação desses poços e agora estamos com o problema de quem perfurar. Eu concordo, Jean, plenamente, o DENOX deveria ser mais presente. Isso eu não tenho dúvida. Agora também, você há de convir comigo, os senhores vão convir comigo o seguinte,
DENOTS é um órgão federal que tem um orçamento definido e o próprio Ministério, que liberou recursos para o Estado, no sentido de perfurar poços, o próprio Ministério que liberou mais máquinas para o Estado do que para o DENOTS, eu acho que também caberia ao Estado participar da resolução desse problema. Então fica aberta essa participação. Existe uma outra questão, essa questão de a longo prazo. Olha, gente, nós sabemos que se nenhuma água for soltada nos canais, essa água vai se evaporar. Graças a Deus, nós temos um monitoramento de nossos projetos que fazem tentando minimizar essa questão. Acontece que nesses últimos anos, os açudes não houveram recarga, e a situação foi muito bem explicada pelo colega, tecnicamente, é o que comportando na plenitude. Existe uma ação, e aí, veja bem, eu gostaria de chamar a atenção para essa colocação que eu chamo de a longo prazo, viu, deputada Raquel? O DENOTS aprontou, na minha pessoa, um termo de referência para a contratação de um estudo que viabilize a transformação do sistema de irrigação do Vale do Curu. O Vale do Curu é um vale altamente deficitário de água e nós temos que ter muita consciência de não perdermos água. E nós sabemos que por culpa do próprio DENOTS, que já devia ter transformado. Olha, eu estive agora em Brumado, na Bahia. O projeto mais bonito do DENOTS é em Brumado, na Bahia. Lá eles irrigam por microaspersão e estão com problema de água. Eles estão querendo agora transformar em microaspersão por gotejamento. Veja bem como eles já estão evoluídos. Lá eles estão em microaspersão, querem transformar para gotejamento. Nós estamos irrigando para o sul. Nós estamos atrasados, nós temos que enfrentar esse problema. Então, deputada Raquel Marques, todos envolvidos, nós estamos precisando de R$1.600.000 para fazermos esse estudo, esse projeto para a transformação do sistema de irrigação. Isso é uma ação que eu falo de futuro, para que evite, como o próprio vice-presidente do comitê falou, evite esses fatos se repetir. Porque quem queira que não, nós temos que nos prevenir também para o futuro. Então, há uma necessidade de R$1.600.000 para se contratar esse projeto de transformação do sistema de irrigação do Pentecoste. Em relação às questões de perfuração de poços, eu perguntaria até o Bandeira, nós tivemos uma reunião lá do DENOTS com a FETRAES e foi pedido ao DENOTS para perfuração de poços. E o DENOTS falou, foi muito sincero, com um desconto de orçamento e queria fazer essa perfuração apenas em 5 localidades. Nessas 5 localidades, a ser indicado pela FETRAES. E eu até pedi ao pessoal da FETRAES, olha, bota Pentecoste e Paraipaba, porque lá a situação está complicada. E parece-me que foi indicado Pentecoste e Paraipaba. Eu não sei como é que está essa cobrança junto ao diretor do DENOTS, mas acredito que isso venha com a alocação de já existe por parte da COGER. Eu acredito que a gente possa minimizar a questão do abastecimento urbano daqui do Pentecoste. Muito obrigado. Gente, a gente falou em 3 minutos para cada uma pessoa falar, né? Mas aí o Kennedy, ele é o gerente aqui do perímetro, gerente executivo do perímetro, ele pediu um tempo a mais para falar porque... Tá, ok? Bom dia, pessoal. Eu pedi esse tempo a mais porque eu acho que a reunião extraordinária foi marcada para isso, né? Para falar sobre o perímetro, né? Através de uma reunião que teve na COGER, a qual eu participei, cheguei atrasado, mas participei. Então, por isso que eu pedi esse tempo a mais. A gente tem que se aprofundar no tempo, não que as apresentações não sejam importantes, é de fundamental importância. Só que hoje é o extraordinário, é uma coisa exclusiva, né? Para a gente tratar da situação do perímetro irrigado, do Pentecoste, na qual era o que estava na reunião na COGER, certo?
Então também fica deixa para quando a gente fazer uma reunião extraordinária, enxugar as apresentações focadas no que está sendo extraordinário, certo? Só uma dica. Então eu vou falar do perímetro. Hoje a gente se divide. Eu entrei há pouco tempo no perímetro irrigado, há mais ou menos 4 meses, né? Doutor Eduardo II, junto com o pessoal da nova diretoria, pediu a doutora Ivonete para me ceder, né? A qual eu quero agradecer a doutora. Sou muito político não, mas a gente tem que agradecer a quem nos ajuda, certo? E ela está me ajudando como sempre ajudou, mas está ajudando vocês que me tirou do canto e colocou lá para pelo menos minimizar, que eu também não sou Deus para resolver esse problema tão grave não, certo? Então o perímetro hoje ele se divide em vários problemas. Tem o problema do pessoal que não tem o rio perenizado, que precisa da máquina para cavar mais fundo um pouco, para salvar suas culturas até mais tarde um pouco. Tem o perímetro, tem o problema daqueles que não tem o seu lote próximo do rio, que não vai poder nem fazer isso e já está perdendo tudo, certo? E tem o problema do pessoal que passa o rio na porta e quer minimamente em 15 dias ou 10 dias poder irrigar para salvar suas culturas. Então são 3 problemas pontuais. E a gente tem que sair daqui dizendo, vamos se sentar aqui amanhã ou depois de amanhã com os poderes que pode realmente fazer alguma coisa, que pode realmente agaranhar recursos, que a gente sabe que as coisas só acontecem com recursos. Isso aí tem que ser dito e de forma bem eficaz, certo? A gente tem que ir atrás de recursos. Os produtores, eles têm que estar unidos, certo? Eu digo isso ontem numa conversa que eu tive atrás de uma máquina que eu ia propor aqui para o Estado, certo? E fica proposto, entre aspas, para o Denox entrar com a máquina, e já que não tem recurso no momento, o Estado entrar com recurso para que essa máquina fique perfurando os poços aqui, para os produtores que não têm nem a contrapartida do óleo, das diárias, entendeu? Só que o que me disseram que talvez a máquina que está aqui já vai sair porque o MST, que é um órgão organizado e forte, está querendo a máquina do Denox para ficar com eles. Então aí mostra onde a união faz a força. Quando eu digo que o nosso slogan da nova diretoria é juntos somos mais fortes, é porque somos mesmo. Agora se estiver separado, cada um num canto, e cada um querer resolver sozinho, a gente vai perder, entendeu? Foi o que me disseram, a máquina está aqui, eu ia propor, o Estado pode entrar com ajuda de custo e a máquina do Denox ficar furando no perímetro irrigado os poços? Não, porque a gente tem que ver porque a máquina, o MST está pressionando aqui, que é a máquina. O MST é organizado, já tem onda só hidra com o MST. Quem me disse foi lá na Congé mesmo, uma reunião que eu tive lá. Não sei, eu acho que é verdade, né? O MST tem onda... Pronto, mas eu não estou dizendo que é errado não, é certo. Estão organizados, a família é grande, eles têm que defender a família deles. Eu estou dizendo que a gente tem que se unir para defender também a nossa, certo? E se precisar, esse negócio de acampado e não sei o quê, se precisar, a gente acampa também. Eu sou diplomata até onde dá para ser diplomata. Até onde dá acordo, a gente faz acordo. Aonde não dá, a gente vai para a luta também. Certo? Porque esse negócio a gente vai perdendo porque outro vai lá é mais forte, outro é mais unido. E se a gente não se unir, a gente vai perdendo e vai perdendo. E quando a gente pensar lá na frente, aí tá sem jeito, certo? Então se é dar jeito, é agora. É por isso que eu digo a vocês, vamos se unir, quando sair daqui, vocês não se cansem. Tem outra coisa aqui que já não vão se cansar, a barriga vai roncar e vai saindo. E mais tarde, que é pra gente fazer os pontos, para onde a gente vai, dessa reunião, quando a gente olhar a plenária, tá seco. Não é assim hoje não, é assim sempre. Então estou dizendo a vocês que aguenta a fome, vá até o fim para vocês darem a opinião de vocês, para a gente estar junto, certo? Porque é muito triste o que está acontecendo, porque respeito a pessoa do Denox, na pessoa do Eduardo, do ADES, que está ajudando a gente, está na comissão, mas o Denox eu disse ontem, a essa pessoa que eu falei, o Denox não furou nenhum poço aqui, nem para consumo humano, nem para agricultura, nem para nada. Poço mesmo de recurso do Denox.
certo? Então, respeito as pessoas que nos ajudam, mas também tem um braço firme na hora de apontar o que eu tenho certeza, certo? E as máquinas, quando furam aqui, realmente ajuda, mas tem um custo. Tem um custo porque o Denox não tem o recurso, né? E não conseguiu. Se faz 8 meses que a gente não dá uma irrigação pelos canais, e teve só das chuvas. Faz 8 meses, então faz 8 meses que dava tempo de dizer, tem um poço aqui que a gente furou para consumo humano, ou pelo menos para consumo humano, ou para salvamento de cultura, certo? Então é isso, a gente tem que ir atrás. E se precisar, agora é aqui que eu estou dizendo, unidos. Porque se for um Denox ou 2 e for pedir lá, vão fechar as portas para vocês. Agora, se for todo mundo unido, aí a história é diferente. Vamos aprender com quem consegue as coisas, para a gente conseguir também, certo? E por enquanto é só isso. Só vocês viram aqui, das falas aqui, e todas essas falas o comitê discutiu aqui, inclusive relacionadas ao nosso período. Uma das falas aqui, doutor Eduardo, foi a questão de gente mudar o sistema de irrigação de vocês. Desde 2005 que se fala aqui nesse espaço. Viu, deputado? Desde 2005 que se fala da melhorar tecnicamente o sistema irrigado do Vale do Curu. O Vale do Curu está mudando. As pessoas que fazem os projetos hoje é pelo menos de microaspersão, mas muitas pessoas fazem de gotejamento no vale, mas os perímetros irrigados não saem do cano. Então, desde 2005 a gente está falando disso aqui. O que tem de ofício nesse Ministério da Integração, nesse meio mundo, dos perímetros irrigados e ata, eu não conto mais não. Outro encaminhamento que teve já nas 3 reuniões aqui do comitê, da diretoria do comitê, com as comissões de monitoramento, de projeto, do meio ambiente. Aqui, foi um dos encaminhamentos, foi a questão dos poços. Onde, como um acordo com a COGÉ, se fez no Vale do Curu, inclusive tem até representante da SEMAS aqui, onde se fazia a perfuração dos poços 100 metros da margem do rio, para irrigação de salvação. Então, nós no General, essa semana está sendo perfurado 7 poços para a questão do Bamão. Na reunião passada, nós trouxemos aqui 2 especialistas, inclusive um de Soros, para trabalhar a questão da irrigação de salvação com água um pouco salina. Então, teve esse encaminhamento que foi do comitê, né? Então, eu aqui como presidente, eu vejo que, deputado, aqui a gente tem que avançar. E essa questão, como bem falou o Kennedy aqui, da perfuração de poços nos perímetros para irrigação de salvação, que é a solução, haja vista, pessoal. Vocês viram aí a nossa situação dos 3 açudes. Como está a situação dos 3 açudes? E vocês têm apoio. Vocês têm gente, como bem falou aqui o nosso amigo Kennedy, para reivindicar um direito de vocês. E para irrigação de salvação, a água, um pouco de sal, dá muito bem para irrigar com prejuízo pouco. Às vezes que tem um pouco de prejuízo. Vai fazer para o levantamento do General, deputado, o prejuízo da agricultura irrigada esse ano no General é 26 milhões de reais. 26 milhões. Imagina o perímetro irrigado que tem que ser com os irrigantes. Então os encaminhamentos foram feitos. Eu faço aqui um apelo, doutor Eduardo, para... Como a COGÉ já fez esse estudo, foi o estudo dos 60 poços, foi, Jean? Fez os de abastecimento humano e vai fazer os do salvação do coqueiro. Então, eu como técnico, eu só vejo falar nas reuniões, né, como secretário e como engenheiro também, que o Denox tem várias perfuratrizes. Eu só vejo dizer isso aí, né? Como também tem o governo do estado agora chegou já. Podia se fazer um apelo também para deslocar uma máquina dessa urgente para salvar o pessoal aí também, como bem falou alguém também. Eu concordo, o comitê concorda com isso aqui. E o Denox urgentemente tem que deslocar uma máquina. Porque pelo que a COGÉ apresentou aí, nós temos condições mínimas de fazer liberação de água. Não temos condições. Porque nós já temos que ver 2015, como é que está a situação de 2015, essa manifestação do El Niño aí. Pois é isso, eu queria assim fazer um apelo aqui, como o Denox, que sempre é falado nas reuniões do comitê, que urgentemente agora atende os perímetros irrigados com a questão de poço profundo urgente.
que aqui o Jean poderia, aqui como da SRH, eu conheço o Dr. Rendes, a rapidez das decisões dele, de locar urgentemente a equipe técnica para fazer o estudo desses poços já rapidamente, o DENOX, como também um apelo aqui de encaminhamento seria pedir urgentemente o comitê, o ASRH ou a Solida, que eu não sei quem poderia se pedir, de locar uma máquina urgentemente para essa questão aqui dos perimpos irrigados. No geral, nós fizemos pelo Banco do Nordeste, pessoal. Os agricultores estão tirando R$18 mil para perfuração de poços de salvação. Então era isso aqui a minha fala. Não. Aí, ó, é outra situação difícil também. Eu até conversando com o nosso amigo secretário Gleis, que era uma opção também o Banco do Nordeste. Eu não sei. Mas como encaminhamento também, que na minha concepção, seria urgentemente aqui, como tem Jean representando o presidente a secretária da SRH. Como também aqui tem quem está representando agora? O gerente aqui, né? Não o gerente, ali em matéria. E como também o DENOX, como tem aqui do Dr. Eduardo, que podia fazer um encaminhamento urgentemente logo uma marca dessa. Era um encaminhamento não é. Está de acordo com ele. Pronto, ó. Vai ter. Só um minutinho, ó. Esse esforço até chegar aqui. Só um minutinho aqui. Só um minutinho. Eu sei. Só um minutinho. Só um minutinho. Tem essas 5 falas aqui, pessoal. Pera aí, ó. Tem um pouco de calma aí. Não, você vai falar, você vai falar. Eu estou dizendo assim de acordo com os pontos. Mas até que ficar, os coqueiros vão. Só um minutinho. Tem um colega meu aqui que está com 3 meses que o DENOX está sendo. Ó, pessoal, só um minutinho aqui, porque as entidades pediram depois dessas 5 falas. Falar aqui uns 2 minutos ou 3, aí em seguida vocês se inscrevem novamente. Pessoal, se vocês colocam questão importante, vocês não querem ouvir a resposta, fica sem solução, né? Não, mas eu vou só Bem, teve questionamentos que eu tenho informações importantes sobre o que foi falado. Se vocês quiserem ouvir, eu posso falar. Então vamos lá. Pode não ser importante para um, mas deve ser importante para a maioria, certo? Então, em relação à primeira colocação, a fala da deputada, né? A gente, infelizmente, a gente está numa realidade que a gente chegou a um ponto que é o seguinte: ou tem água para irrigação ou água para abastecimento. Infelizmente, pelos números que foram colocados pelo Reginaldo, a situação é a seguinte: o açude, por exemplo, vai chegar até outubro de 2015. Para você conseguir botar água no rio, e principalmente um sistema de 15 dias, esse sistema ele é mais complicado porque ele tem que ser uma vazão maior do que a normal. Porque quando você para, aí vai secando. Quando você vai colocar de novo 15 dias no sol quente desse, aqueles poços já foram consumidos, vai ter que encher de novo. Aí vai infiltrando. Ou seja, a quantidade de água para você fazer esse sistema, que se tivesse água era perfeito. A gente faz isso, na verdade, já fez várias vezes, tem feito no General Sampaio, para chegar até a região de captação do Apoiarés, faz na Serrota, isso é o normal. Agora a gente não está numa situação normal. Então, para chegar a fazer isso aí e tentar ajudar a questão da irrigação, né, nessas áreas, na beira do rio, infelizmente a gente tem que ver o que é que vai acontecer, a consequência. Qual é? É que ao invés de garantir o abastecimento humano prioritário até segundo semestre de 2015, a gente pode antecipar isso para talvez o começo de 2015, ou então o final desse ano. Será que vale a pena um risco desse? Ainda mais numa situação que a gente está com a previsão aí de muito clara da FUNSEM, dos órgãos de meteorologia, que vai ter um El Niño, e não é um El Niño fraco, é um El Niño de certa forma parecido com 98, era a última informação que a gente tem é essa, e o pior não é isso. Vocês talvez não saibam que esses 3 anos, ou 5 anos que a gente está falando aqui de seca, eles não aconteceram com El Niño forte, não houve a previsão de ter El Niño. Eram anos que até neutralidade acontecia, às vezes até uma laninha fraca, que era para ter chovido, e alguns El Niño fraco. Agora El Niño forte, nenhum foi colocado. Então isso a gente tem que se preparar para a possibilidade de ser uma seca ainda pior. Não estou dizendo que vai ser, mas a gente tem que se preparar para isso. E qual é uma das formas de se preparar para isso? É dar prioridade ao uso, que pela lei é prioridade, abastecimento humano. E quando a gente coloca assim, 5 anos, não precisa mais vocês falarem de 5 anos de seca, eu quero dizer o seguinte, que 5 anos
muitas vezes não tem açude que resista, nem que fosse economizando, nem que você não liberasse para irrigação, você poderia deixar o açude trancado lá sem liberar uma gota d'água, ele poderia secar, como tem vários que são assim e secaram. No estado como um todo, você não pode ver só aqui não, no estado como um todo, tem açudes que só tira água só para abastecimento de uma vilazinha, vamos dizer 1 litro por segundo, e eles estão secos hoje. Vocês mesmo conhecem açudes aí de fazendas, propriedades que não tem uso para nada e estão secos também. Até os poços baixaram os níveis, então é uma situação muito diferente, é uma seca de 3, 4, 5 anos, não tem planejamento que evite o problema que está vivendo. Agora, o que é que o Estado, a COGÉ, em parceria com todos os outros órgãos, com o DENOX e tudo mais faz? É ir racionando a cada momento, ou seja, na primeira crise a gente teve que reduzir, para quê? Pensando exatamente no futuro, garantir o abastecimento, é o que está conseguindo se fazer, a gente está conseguindo abastecer as cidades. E, por exemplo, o General Sampaio é um exemplo, a gente está conseguindo que o General Sampaio, com o controle que foi feito, chegue até 2016, ainda tem essa condição. Agora, se a gente tivesse sido responsável e tivesse liberado para a irrigação, preocupado aí com a questão das famílias, que é importante, mas se a gente tivesse levado em conta só as famílias na questão da irrigação, hoje o General Sampaio estaria seco. Se a gente fosse liberar a água que libera normalmente, estaria seco, não é hoje não, era 2012 ou 13, pior ainda. O José Egito acompanha aqui, sabe como eram os níveis de vazão e qual é a vazão que a gente foi reduzindo. Então, a gente tem que seguir, não só a questão lógica, mas a lei. A lei diz que numa situação de crise, o abastecimento humano é a prioridade número 1. E isso aí não é só aqui no Curu, no estado como todo está acontecendo. Rapidamente, tinha mais 4 explicações, foram 5 falas, eu queria comentar mais alguma coisa. Eu esqueci uma coisa importante em relação à questão dos poços para os perímetros, certo? Eu falei aqui que a Secretaria de Recursos se comprometeu a fazer as locações de 65 poços que vão ser utilizados para irrigação, né? Mas faltou falar o principal. Na reunião que a gente teve com os representantes do perímetro Paraipaba, eu acho que foi a semana ainda, foi semana passada lá na Secretaria, os secretários, a gente encerrou a reunião com um acordo, com um compromisso. Qual foi esse compromisso? A gente tem que lembrar aqui. É que, já que a Secretaria não poderia simplesmente deslocar máquinas do abastecimento humano para a perfuração dos perímetros, a Secretaria dava um apoio fazendo o quê? Ia calcular, fazer o orçamento e a proposta ao governador para se fazer o MAP. O MAP é o sistema de projetos prioritários do governo. Quando o MAP é aprovado, aí a obra é executada, certo? Então o secretário preparou esse MAP e a reunião foi ontem com o governador exatamente para tratar do assunto de vocês, dos perímetros, né? Não só Paraipaba, como também Pentecoste, e já foi levada a proposta do MAP. O que é isso? É que já está aberto lá um pedido ao governador para perfuração de 65 poços para irrigação, de salvação desses perímetros. Agora, o recurso, o próprio secretário falou com a comitiva lá do perímetro, seria negociado diretamente com o perímetro, com o governador. O que quer dizer isso? Vocês chegam com esse número do MAP, que a gente pode até pegar a informação qual é o número, tem uma audiência com o governador e diz: governador, a secretaria abriu um MAP aqui para perfuração de poços, como é que vai ser esse recurso? Aí vocês vão negociar com o próprio governador. O governador poderá botar dinheiro do Estado ou solicitar do Ministério da Integração ou do DENOX, que na verdade é do Ministério da Integração, né, que repassa. E aí é uma negociação conforme o compromisso que foi feito na nossa reunião. O MAP já foi feito, ou seja, a Secretaria fez a parte dela. Então vocês procurem uma audiência com o governador para poder viabilizar o recurso para esse MAP, certo? Então, só encerrando, né? MST, rapidamente, foi colocado aqui que o Estado tinha máquinas com MST e Petra-S. É verdade, essas máquinas foram a negociação do governador, entendendo a demanda dessas representações aí das comunidades. E o que aconteceu? Foi negociado recentemente pelo novo secretário que eles vão cumprir o que foi acordado, ou seja, já estão perto de terminar a programação, e essas máquinas vão ser devolvidas para a Soída continuar com programação de prioridade das comunidades e das sedes municipais, certo? E eu também compartilho aqui com a opinião de outras pessoas que colocaram aqui, como o Zé do Agito, que a principal ação, assim, no pensamento futuro, para amenizar o problema aqui da questão do perímetro e das comunidades, das sedes municipais dessa região, é exatamente a melhoria da eficiência do perímetro, principalmente do perímetro de Pentecoste, que é que utiliza método que gasta muita água. Se você imaginar só em você conseguir diminuir a metade do gasto daqui desse perímetro, a gente já aumenta demais a garantia de água futura dessa região como um todo, porque aí o Pentecoste e o General Sampaio vão se beneficiar com isso. Então,
Só para dar um exemplo, hoje o perímetro irrigado de Morada Nova, que também tem um problema gravíssimo de gasto de água excessivo, muito gasto, hoje está paralisado também, vai ser paralisada a cultura do arroz no perímetro de Morada Nova. E o problema é tão grave como de vocês. Por quê? Porque a água que é consumida no Morada Nova é muito alta a quantidade em relação à realidade que a gente vive hoje no estado. Não tem mais condição diferentes que gastam essa quantidade de água. Esse aqui é a solução futura. Okay? Então, expliquei já a parte que me cabe, o Reginaldo tem um complemento aqui. Pessoal, eu não passar para o senhor aqui. Rapaz, eu sou um produtor agrícola, eu estou furado no pescoço, agora me convida com uma reunião dessa para resolver o problema. O pessoal está perdendo o coco, eu estou arrasado, porque eu sou um criador de peixe, eu não tenho acesso a nem financiamento pelo Banco do Nordeste, e vocês ficam só conversando bobagem, cara. Vamos resolver o problema, cara. Queremos saber a solução, cara. Pessoal, olha aqui. A água do Pentecoste sai para Paraibaba. Quando eu chego em certas propriedades que eu vou entregar meus peixes para criar, o irmão do deputado federal fica derrubando as barreiras dos criadores, dos produtores de coco, porque são pobres e merecedores eles.